Bem, vamos a mais uma entrevista aqui na Rede Alesp, que conversa agora com Ronaldo Iunzenberg, que ele é médico clínico e pesquisador. E vai falar, fala-se que a Covid-19 pode desencadear ou agravar a diabetes. Bom dia, doutor Ronaldo. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, muito obrigado a todos os espectadores. É uma honra estar presente aqui com vocês. Doutor, neste período de pandemia, muitos cientistas alertam que pessoas com diabetes pré-existentes têm um maior risco de desenvolver complicações graves devido à doença viral, né? Especialmente aqueles que não se cuidam de maneira adequada. Por que o paciente diabético tem uma maior chance de ter complicações ao ser infectado pela doença, doutor? Tem bastante coisa aí nesse meio e a gente ainda tem aprendido muito com o desenrolar da pandemia de Covid. Mas o que a gente sabe até o momento é que o próprio vírus, o SARS-CoV-2, ele ataca as células pancreáticas por meio de um receptor que está presente nas células. Outra coisa que pode levar a maiores complicações é que normalmente a pessoa que tem diabetes, ela já tem algum tipo de comprometimento da saúde. Ela já pode ter função renal prejudicada, ela pode ter algum evento cardíaco, pode ter infartado previamente, e o próprio tratamento com corticoides acaba descompensando o diabetes. Por outro lado, doutor, existe, às vezes, uma certa polêmica entre as pessoas, né? Talvez não na área médica, obviamente, mas entre as pessoas, o cidadão comum, se a Covid-19 ela pode desencadear diabetes em alguém. O que o senhor pode nos explicar a respeito desse assunto? Até onde a gente sabe, metade dos casos de diabetes eles não são diagnosticados até o momento. Então tem muita gente que já tem diabetes e acaba desconhecendo o fato. Então você imagina que uma pessoa pode chegar no hospital, ser logicamente diagnosticado com Covid e juntamente a isso receber o diagnóstico de diabetes. Então tem essa questão da gente saber discriminar se a pessoa já tinha diabetes e foi diagnosticada naquele momento ou se a própria infecção viral acabou desencadeando a doença. Outra coisa que a gente tem que lembrar também é que o próprio Covid pode atacar as células pancreáticas e isso pode sim desenvolver diabetes, mas esse mecanismo ainda não está muito claro nem mesmo para os cientistas. Doutora Lilian, quem está falando, como que o diabetes ele pode ser desenvolvido? Quais os tipos de desenvolvimento para a pessoa ter o diabetes? Estresse emocional também ocasiona isso ou não? A gente sabe que os dois principais tipos de diabetes na população são diabetes tipo 2, que é o mais frequente, quase 90% dos casos, que está relacionado a questões de estilo de vida. Então, logicamente, um estilo de vida com muita ansiedade, estresse, fatores como obesidade, sedentarismo, alimentação desregrada, contribuem muito mais. Nesse caso, o estresse seria só algo como uma gota d'água para transbordar o copo. No caso do diabetes tipo 1, que viria em seguida, com quase 10% dos casos, isso é uma reação autoimune. Então, o corpo acaba atacando o próprio órgão que produz insulina, né, que seria o pâncreas, e com isso a pessoa perde essa função e desenvolve o diabetes. Nesse caso, a gente não tem muitas informações sobre como poderia ser prevenido e se teria alguma forma de prevenir. Nesse caso, a ansiedade acaba sendo só um fator de descompensação. Doutor, o senhor é coautor de um estudo inédito, né, feito com 1.701 brasileiros diabéticos, que revela como a pandemia do novo coronavírus alterou o cotidiano dessas pessoas, né? Quais os principais impactos que a pandemia trouxe para o paciente diabético, de acordo com o estudo que o senhor realizou? Uma das coisas que mais chamaram a nossa atenção é que principalmente as pessoas acabaram perdendo suas consultas ambulatoriais referentes ao acompanhamento. Sabendo que diabetes é uma condição crônica que demanda esse acompanhamento sequencial, as pessoas perderem o acompanhamento, perderem uma atualização de seus tratamentos, acaba em médio e longo prazo gerando bastante complicações. Outra coisa que também chamou a nossa atenção foi especificamente o número de pessoas jovens, então com diabetes tipo 1 nesse caso da nossa pesquisa, que tiveram sintomas para Covid-19 e não foram testadas. Na época do estudo, isso, logicamente, tem uma questão de que tinha pouco teste no mercado, pouco teste disponível para ser realizado na população.
Mas então muitas dessas pessoas podem realmente ter tido Covid, podem ter ou não alguma complicação, a gente não conseguiu rastrear isso, e a gente acabou sequer sabendo se tiveram Covid ou não de fato. Doutor, o estudo também investigou comportamentos alimentares, né, relacionados a práticas de atividades físicas. O que o estudo aponta nesse sentido e qual é a importância do paciente diabético manter uma alimentação saudável e praticar esportes físicos mesmo na pandemia? O que a gente teve de resultado do estudo é que muitas pessoas aumentaram o número de calorias, eles tiveram uma mudança no perfil alimentar, justamente porque aquilo que comiam diariamente muitas vezes não estava disponível, seja pela queda no salário, seja porque faltou no mercado, e isso acabou impactando de forma negativa, na maioria das vezes, a glicemia dessas pessoas. Logicamente, a alimentação de uma pessoa que tem diabetes e a prática de atividade física de uma pessoa que tem diabetes é exatamente aquela que deveria ser a alimentação saudável e a prática de exercícios físicos de uma pessoa que não tem diabetes. A grande questão é que na sociedade atual, pouquíssima gente segue uma alimentação saudável e tem bons hábitos de exercício físico. Doutor, me chama a atenção isso que o senhor está falando, até porque o senhor falou que existem muitos diagnósticos, né, de diabetes hoje em dia em pessoas muito jovens, né? A principal razão desses jovens apresentarem diabetes está ligada à alimentação, doutor? Sim, até onde a gente sabe, obesidade e, por consequência, na verdade, como causa da obesidade, boa parte da alimentação não saudável e do sedentarismo são causas muito importantes para diabetes tipo 2 em pessoas cada vez mais jovens. Agora, doutor, essas pessoas jovens que apresentam diabetes tipo 2, o senhor enfatizou, caso elas passem a praticar esportes, elas mudem a alimentação, pode haver um retrocesso e a diabetes ser eliminado do organismo dessas pessoas ou não? A partir do momento que ela adquiriu a doença, ela não consegue mais ficar livre dela? Há controvérsia, inclusive, dos especialistas na área. Alguns especialistas consideram que se você entrar numa dieta com pouquíssimas calorias, com exercício físico intenso, você conseguiria reverter o diabetes. Porém, esses mesmos especialistas apontam que se houver um reganho de peso, se voltar aos hábitos sedentários, o diabetes pode surgir de novo. E justamente pensando dessa forma, que outra corrente de especialistas diz que, nesse momento, você só conseguiria um controle melhor, um manejo melhor do seu diabetes, e não que ele teria sumido e depois regressado. Doutor, então, resumindo isso que o senhor acabou de falar, o diabetes, né, não tem cura? Não, até onde a gente sabe não tem cura. E a partir de quantos anos a criança pode já ser diagnosticada com diabetes? A gente entra muito na questão dos tipos diferentes de diabetes, mas existem tipos de diabetes que surgem desde o nascimento, algumas formas raríssimas genéticas. E, em geral, a partir de 6 meses de idade, a gente entende que a criança pode ser diagnosticada com diabetes tipo 1, que é aquela questão autoimune que o corpo acaba atacando o órgão que produz insulina. Normalmente, diabetes tipo 2 demora muito mais tempo para se desenvolver, porque depende de outros fatores ambientais. Doutor, uma curiosidade que eu tenho, e eu acho que boa parte da população sempre tem curiosidade a respeito desse tema, quando se fala de diabetes, é sobre a necessidade que alguns pacientes têm, o fato de alguns pacientes terem que, às vezes, amputar determinado membro, às vezes um dedo, algo assim. Por que isso ocorre? Por que é tão comum aparecer paciente em estado mais avançado do diabetes que tem que amputar determinados membros? Uma coisa que eu já falei um pouquinho antes nessa nossa entrevista é que cerca de metade das pessoas que têm diabetes desconhecem o fato. E provavelmente o nosso espectador deve estar se perguntando: e como a gente sabe que metade dessas pessoas não sabem que tem diabetes? Justamente porque essas pessoas chegam normalmente com algum tipo de complicação, como foi pontuado no caso de uma necessidade de amputação, necrose, e a gente diagnostica diabetes nesse momento. Então, a gente já sabe que a pessoa passou por muito tempo, em geral mais de 5 anos, tendo diabetes, não tendo tratamento adequado,
e acaba desenvolvendo complicações. Logicamente, outros fatores são muito importantes, além do controle do diabetes, para a gente prevenir isso. E aquele mais simples que todas as pessoas podem fazer em casa é olhar o pé todos os dias. Porque a partir do momento que a gente presta atenção no nosso corpo, que a gente presta atenção nos nossos pés, a gente consegue perceber pequenas lesões, pequenos machucadinhos e cuidar deles antes que tenham que evoluir para uma necrose, para uma amputação. Doutor, e uma pessoa que ela não é obesa e tem o seu diabetes totalmente descontrolado, ela vai precisar de uma cirurgia bariátrica ou não? A princípio, não. A princípio, a gente tem que entender as indicações da cirurgia bariátrica, né, de acordo com as portarias do Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Endócrino. E muitas vezes, essa pessoa que tem o peso dentro do normal, ou muitas vezes baixo peso, está perdendo peso, está nessa falta de peso por falta de insulina, não necessariamente porque ela está recebendo muito açúcar, muita glicose da dieta dela. Doutor, o senhor falou sobre observar, por exemplo, os pés, para que não aconteça um avanço da doença que tenha que, lá na frente, tomar uma decisão de amputar um membro do corpo. Mas eu já escutei falar também que outros sintomas são característicos de uma pessoa que tem diabetes. A população, né, fala assim, se você bebe muita água à noite, se você vai muito ao banheiro à noite. Essas coisas têm fundamento, realmente são indícios que a pessoa pode ter diabetes, ou é mais lenda esse assunto? São, sim, tem muito fundamento, e tudo isso, a partir do momento que a gente entende o que é o diabetes, a gente consegue entender o porquê desses sintomas. Diabetes nada mais é do que o excesso de açúcar na nossa corrente sanguínea. Como tudo que está em excesso, o nosso corpo tenta jogar para fora, os nossos rins tentam jogar esse excesso de açúcar para fora pela urina, pelo xixi. Logicamente, a gente não consegue fazer xixi de pedra, então a gente vai perder um pouco de água com isso. Por conta disso, a pessoa vai ter muitas idas ao banheiro para fazer xixi. Esse é o primeiro dos sintomas. Por conta desse excesso de xixi, a pessoa vai sentir mais sede, ela vai desidratar. E nesse caso entra o segundo sintoma, excesso de sede, muita sede. Seguido a isso, a gente ainda assim está perdendo açúcar, que é a nossa principal fonte de energia, mesmo em pessoas que não têm diabetes. Por conta disso, o corpo, primeiramente, tenta mobilizar reservas, né? Tenta mobilizar gordura, tenta consumir proteína dos nossos músculos, e a gente acaba tendo perda de peso, que é mais um dos sintomas, e por fim o corpo tenta aumentar a quantidade de alimento que a gente come para conseguir glicose de todo lado, e por isso a gente tem muita fome. Esses são os 4 sintomas principais do diabetes, e tudo tem a ver justamente por conta desse aumento de glicose. Doutor, e sobre a rotina do diabético, o senhor acha primordial e necessária a rotina de monitoração da glicemia? Sim, isso é super importante, justamente porque a pessoa com diabetes tem que ter bastante atenção na questão da glicemia, em como está a glicemia no dia a dia. Existem coisas que a gente faz no dia a dia que fazem a glicemia subir, existem coisas que fazem a glicemia descer, e se a gente não entende o que está acontecendo com o próprio organismo, a gente não tem como manejar, a gente não tem como lidar com esse número e com essa condição para ter uma boa qualidade de vida. É comparável a você ter, por exemplo, que usar óculos, né? Eu uso óculos, e subitamente você resolver que não precisa mais de óculos. Você até consegue ter uma vida consideravelmente normal, mas ela não vai ter a mesma qualidade de vida se você estivesse enxergando bem. Doutor Ronaldo, eu fico escutando o senhor falar e o senhor explica muito bem, não? O senhor explica de uma forma que eu tenho certeza que a pessoa que está em casa está entendendo perfeitamente o que a gente está falando. E eu acho isso muito legal. E aí o senhor falou em algum momento aqui que 50% dos diabéticos desconhecem essa doença. E a minha pergunta para o senhor, explorando um pouco a sua experiência nessa área, o senhor acha que no Brasil se faz campanhas de marketing, campanhas educativas, na verdade, em relação à doença, em número considerável correto, está baixo? A população realmente ela tem as informações que ela precisa para saber como diagnosticar e como combater o diabetes, ou poderia ser bem melhor? Eu entendo que a gente tem campanhas muito levado, especialmente no mês de novembro, que é o mês mundial do diabetes. Inclusive, novembro azul é por conta do diabetes mundialmente.
O grande problema é que a gente tem esse viés de campanha, de focar no diabetes só nesse mês de novembro. E durante o resto do ano, não que outras condições de saúde não sejam importantes, muito pelo contrário. Mas nós temos uma condição crônica que vai modificar a vida da pessoa de forma significativa, praticamente para sempre. E por conta disso, na verdade, uma política de educação em diabetes para que as pessoas tivessem consciência do que é diabetes, conseguissem entender o que é diabetes, como lidar com o diabetes e como incluir o diabetes na própria vida, não só na forma de tratamento depois que se desenvolveu, mas também na forma de prevenção para evitar que surja, é muito importante. E, infelizmente, a gente ainda está bem longe do ideal. Doutor, e fala uma coisa para nós, quem cobre o maior risco de ter diabetes? Não sei se eu entendi direito a sua pergunta. Qual é o grupo de pessoas que tem o maior risco de desenvolver o diabetes? Pronto, reformulando. Certo. As pessoas que têm maior risco de desenvolver diabetes, de forma geral, são aquelas pessoas que estão dentro de um perfil de sedentarismo, então têm uma prática de atividade física menor do que 150 minutos por semana. São pessoas que estão acima do peso, então o IMC, quando a gente divide o nosso peso pela altura e pela altura novamente, a gente tem pessoas com IMC acima de 29,9, que já é considerado obesidade. Temos pessoas que têm diabetes na família, né, principalmente diabetes tipo 2, que tem um forte componente genético, mas também tem do ambiente. Doutor, o senhor falou ali ao longo da entrevista mais de uma vez o quanto a alimentação influencia diretamente no surgimento desse tipo de doença, né? Se a pessoa se alimenta mal, se a pessoa come aqueles produtos que a gente sabe que não deve comer, mas a gente come, a chance de depois acarretar na doença é maior. E eu fico pensando, o Brasil é um país grande, cada estado às vezes tem as suas alimentações típicas, existem estudos que traçam paralelo em relação ao número de diabetes, sei lá, de São Paulo para outros estados brasileiros, do Brasil para outros países, ou seja, existe algum, que o senhor conheça, algum estudo que trabalhe com essa coisa, o quanto a alimentação, determinados alimentos poderiam prevenir, como o senhor falou, o diabetes de uma forma mais incisiva? Na verdade, nenhum alimento de forma única poderia prevenir o surgimento do diabetes, mesmo porque tem várias causas e a gente não consegue endereçar todas essas causas com um único alimento. Seria, inclusive, inocência da nossa parte acreditar nisso. Logicamente, uma alimentação equilibrada, e quando a gente pensa no Brasil, a gente está falando num país do tamanho de um continente inteiro. A gente sabe que alimentação equilibrada, rica em frutas, que são muito, muito frequentes na nossa alimentação, rica em fibras, ricas em alimentos naturais, e não naqueles alimentos ultraprocessados, que a gente vê que, curiosamente, são muito baratos no mercado, seria uma forma de evitar que o diabetes surja. Mas é importante ressaltar, não é o consumo de um alimento de forma isolada que vai fazer um milagre e evitar que o diabetes surja. Doutor Ronaldo Wieselberg, médico clínico e pesquisador, eu quero agradecer a sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp e foi muito esclarecedoras todas as informações que você nos trouxe e eu espero que a gente possa de vez em quando conversar aqui, porque esse é um assunto que sempre causa bastante interesse nos nossos espectadores. Eu agradeço o convite da Rede Alesp para participar e fico à disposição para quaisquer outros convites. Obrigado, bom dia, doutor.